Graças a Deus. Graça e paz. Que Deus possa nos abençoar nesta tarde abundantemente. Eu quero nesta tarde dar uma pequena reflexão com semente a palavra de Deus. Amém? Que está falando aqui é o missionário. Amém? Missionário de São Paulo, o missionário e evangelista do povo de Deus. Eu quero que os irmãos prestem muita atenção nessa reflexão. No livro de Lucas está escrito, o livro de Lucas capítulo 22 e versículo 42, diz assim: dizendo ao Pai, se queres passar de mim este cálice, todavia não faça a minha vontade. Não faça a minha vontade, mas a tua. Apareceu um anjo do céu que confortava. E posto na agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corria até o chão. E se levantou-se, orando, veio-se aos seus discípulos, se achou dormindo, e ficou com tristeza, e disse: por que estás dormindo? Levanta-te, ora, para que não entre em tentação. Ora, e Jesus, ele começa a orar. Jesus começa a levantar um propósito de oração no Monte da Oliveira e começa a clamar ao Pai. Jesus no Getsema. Vemos que a palavra de Deus, Jesus, ele se isolou de todos para orar, para passar por uma aflição muito estreita, muito extrema, muito explica essa diversidade de Jesus. Mas ele se isolou, e Jesus, ele começa a direção àquele monte, começar a orar. Jesus começou a ter um particular com o Pai, que ele precisava orar, precisava passar pelaquela situação que ele ia passar. E Jesus, ele começa a preparar o caminho da sua morte. Jesus começa a preparar o trajeto da sua vida, do que ele ia passar, do que ele ia passar. E vemos quando Jesus, ele começa a dizer: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não faça a minha vontade, mas todavia faça a tua vontade na minha vida. Jesus começa em oração. Jesus começa o seu papel de orar pela sua vida, porque ele ia passar por uma situação
muito complicada. Jesus ele ia passar por uma situação muito além da minha e da tua vida. Só ele sabia o que ele ia passar. Só Jesus sabia naquele Getsema que o que ele ia viver aquela situação. Então Jesus começou a preparar o caminho da sua aflição. E Jesus já começou a passar, viver o que ele ia passar na tua caminhada. Ele se deparou com os discípulos, Pedro, Tiago e João, e foram ao monte orar, Monte das Oliveiras. Jesus gostava de orar no Monte das Oliveiras. Orar no monte é bom. Orar no monte é bom que Deus possa revestir a tua vida para os dias maus. Era isso que Jesus queria nos ensinar na minha e na tua vida, o que Ele ia fazer na nossa vida. Deus queria nos ensinar, Ele queria passar por tudo que Ele passou, sabendo que Ele ia viver esse fato. E Ele começou a preparar a sua vida, o seu corpo, a sua carne e o seu espírito também. Jesus começa a dizer: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, mas todavia não faça a minha vontade, mas outrora faça a tua vontade na minha vida. Jesus começa a dizer para o Pai que o cargo que ele ia fazer, o que ele ia passar era pesado. O que ele ia passar, ele ia ser muito pesado, muito complexo, muito além da minha e da tua vida. E eu quero te dizer, querido, Jesus sabia o que ele ia passar. Jesus sabia o que ele ia passar por este caminho, por esse trajetório. Ia ser difícil a sua caminhada. Um trajetório diferente. Um caminho tortuoso, um caminho extremo, estreito, apertado que ele ia passar. Mas ele sabia do que ele queria, do que iria vir sobre a vida dele. Então ele começa a dizer: Pai, se queres, passa de mim este cálice, mas todavia não faça a minha vontade. Jesus começa a dizer para o Pai, dizendo tais palavras: Pai, se quiseres passar de mim esse cálice, passa, mas todavia não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade, para a glória do teu santo nome. Querido, Jesus passando, dizendo para o Pai que o cálice que ele ia tomar era muito difícil. O cálice que ele ia beber, querido, só ele ia passar por essa situação sozinho. E o Pai ia só ver do alto, ia contemplar a situação que o filho estava vivendo. Querido, isso é muito doloroso. Isso é muito triste. Isso é muito apertado. Ver o filho passando por uma situação dessa, devastadora e terrível. Mas Jesus queria passar por essa situação. Não faça apenas minha vontade, mas faça a tua vontade na minha vida. Vemos que, ora, Jesus sabia do que ele ia passar. E a Bíblia diz que Jesus começou a orar. Jesus começou a orar intercedamente, buscando a presença do Pai, refúgio do Pai. E a Bíblia diz que na oração de Jesus, assim, o Pai manda um anjo para confortar Jesus na terra, aquele Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que Jesus, ele envia um anjo do céu para confortar
Jesus. Ó, querido, que situação difícil, né? Que trajeto difícil passou Jesus pela minha e a tua vida. Hoje você tem momento de glorificar a Deus pela sua vida. Eu glorifico a Deus pela tua vida, pela tua caminhada, porque Jesus passou no deserto, neste vale, para a minha e a tua vida, para exaltar o nome dele, para a glória do nome de Jesus. E Deus, passando por essa agonia, passando por essa aflição, essa dor, esse karma, essa situação difícil que ele ia passar, querido. E ele teve que passar sozinho. Ele teve que passar sozinho nessa caminhada, não teve amigo, não teve pastor, não teve bispo, não teve bispa, não teve ninguém para passar com Jesus nessa caminhada. Jesus passou pela prova, gemendo e sentindo dores de parto e dores espirituais extremamente, automaticamente poderosas. A situação de Jesus estava tão complexa, a situação de Jesus estava tão automaticamente fragilizada, a Jesus estava tão fragilizado na oração, porque a situação que ele ia passar, querido, é difícil. Era uma prova que ele ia passar sozinho nessa caminhada. Ele viu na cruz do Calvário, ele viu a cruz, ele viu a minha e a tua aflição. Ele se derramou, se pôs na brecha para hoje você tomar posição de servo, posição de serva, e servir a Jesus em espírito, em verdade, louvando e bendizendo o nome de Jesus. Ora, querido, que aflição foi essa? No Getsema, Jesus estava automaticamente angustiado. Imagine a angústia de Jesus. Imagine a aflição, o desespero de Jesus naquela Monte das Oliveiras, buscando pelas nossas vidas, buscando pela humanidade, para a glória de Deus. E vemos, querido, que a presença de Deus era tão forte e palpável naquele Monte das Oliveiras. O sofrimento de Jesus foi além da medicina. O sofrimento de Jesus foi além de tudo, querido, de tudo que você possa imaginar nesta terra. Ele passou. E a situação estava tão caótica, a situação estava além do que ele podia imaginar, irmão. Que sofrimento tremendo ele passou. A agonia, a aflição, querido. Imagine você hoje passar por uma aflição, passar por uma luta, por uma angústia, por uma decepção, passar por um vale que só você sabe quantas noites amargas você sofreu, quantas noites amargas você chorou, querido. Imagine Jesus naquele Monte das Oliveiras. A agonia era tão extrema, a agonia era tão palpável de Jesus, que o Pai enviou um anjo do céu. A Bíblia não relata qual o nome desse anjo. A Bíblia não relata qual o nome desse anjo, mas foi o anjo para consolar a vida de Jesus. Quem sabe eu posso até daqui abrir um parente. Pode ser um anjo consolador. Um anjo consolador para consolar Jesus. Porque a Bíblia diz aqui que Deus enviou, o Pai enviou um anjo para consolar e confortar Jesus. Confortar Jesus ou consolar. Quem sabe esse anjo que foi enviado da parte do Pai foi um anjo consolador para consolar, confortar a vida de Jesus, confortar a minha e a tua vida. E temos esse anjo em nosso caminho. Nós temos esse anjo que guarda a nossa vida,
como guardou a vida de Jesus. O anjo consolador, o que consola, quando você está triste, você está abatido, quando você sofre, quando você entra em falência espiritual, quando você está desempregado, quando está aflito, com sua vida espiritual, sentimental, fragilizada, uma grande decepção na tua vida sentimental, na tua vida amorosa, na tua vida do teu noivado, do teu casamento. Nós passamos por isso. Como ser humano, como servo, como serva, nós passamos por isso. As aflições de Cristo. Nós temos que levar nossas aflições. E aqui Cristo, nosso Deus, levando as nossas aflições. Irmão, a aflição não é para qualquer um, irmão. A aflição é uma coisa poderosa, é uma coisa extrema, irmão. É uma coisa que só Deus pode contemplar e viver a aflição que estava passando naquele dia, irmão. Naquele Monte das Oliveiras. No Getsema. No Getsema, Jesus estava ali sozinho, nessa caminhada. Ele estava orando, sentindo agonia, o que ele ia passar. Olha, querido, e Deus enviou esse anjo. O Pai enviou esse anjo para confortar a vida de Jesus. Se hoje você está em uma situação difícil, se hoje você está angustiado, está sofrendo, está à beira de largar tudo, de chutar o pau da barraca, de jogar tudo para cima, parar de servir a Jesus, parar de orar. Você que parou de orar, parou de jejuar, parou de ir para o ciclo de oração, parou de evangelizar, parou de consagrar sua vida, não pare. Não pare, porque Jesus mostrou na tua palavra que ele venceu essa situação. E você vai vencer também essa situação para a glória de Deus. E Jesus começa a passar por essa situação, por esse vale, essa angústia na sua vida. E 44 diz assim: e postou em agonia e orava mais intensamente. Ao seu suor se tornou-se como grandes gotas de sangue que corria até o chão. Vemos que Jesus, ele começou a orar. E quanto mais ele orava, querido, a agonia tomava conta do seu ser. Irmão, quem é que já passou por uma agonia? Quem é que já não passou, irmão, por uma agonia na sua alma, irmão, uma aflição? Ele estava com agonia na sua alma, agonia no seu espírito. Agonia que só ele contemplou aquela aflição. Ele orava intensamente, orava mais. E quando ele orava mais, aproximava mais da oração, aproximava mais diante da oração, diante do Pai, ele sofria agonia, sofria perdas, sofria decepções, sofria traições, sofria angústia, sofria dissabores, sofria lutas. A paixão de Jesus era grande. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou, a tua vida, querido. Nós somos amados de Deus. Nós somos amados do Pai, querido. Hoje você pode estar de pé. Hoje você pode estar de pé, irmão, na tua caminhada, porque Jesus, ele venceu na cruz do Calvário. Ele venceu aquela agonia, aquela aflição, querido. Aquela agonia na alma, só ele sabia daquela agonia, daquela aflição. Hoje você está de pé porque Jesus mostrou o seu caráter, mostrou o seu sabor, a sua aflição, a sua angústia, os seus dissabores. Hoje você está de pé porque Jesus venceu aquela agonia. Jesus venceu aquela aflição, querido. Ora, querido. Hoje você tem motivo de glorificar Deus. Hoje você tem motivo de glorificar ao Senhor, irmão.
porque ele venceu na cruz do Calvário, naquele monte das oliveiras, querido, no Getsemas, querido, ele estava lá, sozinho naquela caminhada, sozinho, e ele sabia da agonia, e quanto mais ele orava, intercedia em oração, a Bíblia diz bem clara que seu sangue, o seu suor, tornou como sangue, querido. Imagine agora o suor do seu corpo. Imagine o suor do seu corpo se tornando como uma gota de sangue e caindo no chão. Para você saber que a aflição, a agonia de Jesus era uma agonia da cruz do Calvário. A agonia, a aflição de Jesus era tão palpável, era tão extrema, que era tão grande, que aquela aflição, aquela agonia levou a ele, irmão, numa aflição grande, uma agonia extrema, irmão, bebendo um cálice que não é dele, bebendo um cálice que não era aquele, não era para ele beber aquele cálice, irmão, mas ele bebeu aquele cálice para você hoje ser vitorioso da sua caminhada. Pode você ser uma pessoa melhor, ser um servo, ser uma serva de Cristo, irmão. Aquele suor de Jesus, querido, se tornando agora como sangue. O sangue vertido na cruz do Calvário, para eu e a sua vida. Glorificamos a Deus neste dia. Acordamos, deitamos e dormindo, irmão. Porque o Senhor, querido, por misericórdia, nos sustentou. Obrigado, meu Deus. Eu deitei e dormi porque Ele me sustentou, querido. E a agonia de Jesus na oração, Ele orava e a agonia de Jesus era intensamente, querido. A agonia, ela não cessava. A agonia, querido, ela não passava, não cessava aquela agonia. Irmão, eu quero falar dessa agonia. Eu quero apresentar essa agonia para você, querido, que se diz que é fraco, irmão, não consegue vencer as diversidades, não consegue ficar de pé na igreja, você fraquejou, você voltou para trás, você foi covarde, você foi automaticamente vergonhoso a Jesus, ignorante, irmão. Você que não suportou as lutas, você que não suportou ficar de pé, você se batizou, você desceu pelas águas, irmão, você foi obreiro, foi cooperador, foi missionário, foi diaconisa, irmão, você foi pastor, você fraquejou, irmão. Volta para Jesus, querido, volta para o seu patamar. Volta para Jesus, Ele é o caminho da minha e a tua vida, irmão. A agonia de Jesus, irmão, foi além da tua caminhada, da tua perda, do teu desemprego, da sua empresa que foi a falência, do teu desemprego, irmão. A cruz, a agonia de Jesus, querido, Ele foi além na minha e na tua vida, para a glória e honra do nome de Jesus, querido. Levanta a tua cabeça. Não é momento de você parar. Não é momento de você estacionar, querido. Você está estacionado na tua caminhada. Cadê os talentos que Deus te deu? Cadê, querido, os talentos? Os talentos que Deus te deu, irmão. Levanta a tua cabeça. Fica de pé. Toma posição de crente. Toma posição de vaso. Toma posição. Volta, irmão, à casa do Pai. Pega a chave da porta do céu, segura na tua mão, irmão, guarda na tua mão, levanta a tua cabeça, volte à casa do Pai, pegue a chave da igreja, que Ele diz na tua palavra: Pedro, tu és Pedro, e com essa pedra edificaste a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque eu sou o Senhor. Ele é o Senhor da tua vida. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, querido, da tua caminhada.
Ele é o Senhor da tua vida, dos teus projetos, do teu casamento, da sua vida automaticamente, da tua pergunta. O que você deve perguntando para Jesus, qual é a tua pergunta? Qual é, irmão, a sua agonia nesse dia? Qual é a sua agonia, querido? Eu quero saber qual é a sua agonia. Eu quero apresentar hoje essa agonia que Jesus passou para eu e você passar nesta caminhada, querido. Ele orava, posto em agonia. Ele continuava orando, querido. Que a agonia de Jesus era tão grande. E intensamente ele orava. Intensamente ele recebia essa agonia. Olha, querido, eu quero dizer para você que Jesus te ama. O projeto que ele tem na tua vida, querido, ainda não é o momento de você parar. No momento de você recuar. Não é momento de você entregar a bandeira, levantar a bandeira, irmão, se render não. Não se renda. Não pare. Não se renda, querido. Não pare na tua caminhada, meu sangue. Levanta a tua cabeça. A ordem que Jesus deu para mim, para você, querida. A ordem é para marchar. A ordem é para olhar do alto. É que vem o socorro, como Davi disse. O meu socorro vem do alto. Meu socorro vem do alto que vem. Do alto que vem. O socorro é do Senhor. O meu socorro e o teu socorro, irmão, ela vem do Senhor. O teu socorro, irmão, ela vem do Senhor. Levanta a tua cabeça. Não pare nesta caminhada. Não pare nessa tua, na tua desilusão, querido. Não pare. Que hoje ele ainda não te abençoou, mas espere com paciência em Deus. Levanta a tua cabeça. Os desiludidos. Você que está desiludido, querido. Sentindo desilusão na tua vida. Aonde você foi desiludido? Aonde você foi desiludido na tua caminhada, querido? Aonde você foi desiludido? Aonde está a tua desilusão? Aonde está o teu amargo, o teu véu, querido? Não se sinta incapaz. Ele é capaz para mudar o quadro da minha e a tua vida para a glória de Deus. Você sendo incapaz. Ô irmão, não se sinta incapaz. Ele orava, querido. Imagina agora, ele orava, não cessava de orar. Porque o que ele ia passar, irmão, você não ia aguentar o que ele ia passar. Você não ia chorar, irmão, o que ele ia chorar. Ei, terra, levanta a sua cabeça, querido. A agonia, a tristeza, a dor, querido. Ela foi além da medicina. Querido, essa dor, a agonia de Jesus, ele orava intensamente. E a Bíblia diz bem claro que o suor de Jesus, querido, apenas o suor do seu corpo, do seu rosto, da sua carne, dos seus poros. A Bíblia diz que os seus poros, ele saía em gota de sangue, querido. Para você imaginar o que ele ia passar. Para você saber que Jesus, irmão, ele é o médico dos médicos por excelência. Ele ainda pode libertar o seu esposo, minha santa. Ele pode libertar o seu marido, que não é crente, querida. Ele pode mudar o quadro da tua história. Ele pode converter o seu dia em vitória. Converter a sua noite, a sua aflição em dia, querido. Ele quer operar. Ele quer operar na tua vida. Basta você dar lugar. Basta você tomar posição, dar lugar a Deus. Se entregue a Jesus.
Lança as suas aflições a Cristo. Lança as suas aflições a Jesus. Leva as tuas aflições a Deus, querido. Ele vai te justificar. Quem justifica o homem, quem justifica a mulher, é no altar. O altar, ele é justificado. O meu altar e o teu altar é justificado por Deus. O teu altar, querido, ele é justificado por Deus. Está vendo, Senhor? A minha aflição. Aqui estou neste monte, querido. Estou aqui neste monte, neste dia, para falar que Jesus, Ele te ama. Aqui tem pessoas, tem mulheres orando aqui. Eu posso ouvir a oração de algumas mulheres aqui orando nesse monte. Mulheres de propósito. Mulheres que estão largando o seu conforto e vêm para este monte orar. Vem com propósito para orar. Vem mulheres orar neste monte, querido. Mulheres guerreiras. Mulheres sábias. Mulheres de oração, meu santo. E você está aí no outro lado, que vai ouvir essa programação, que vai ouvir esse vídeo. Deus, Ele vai falar poderosamente no teu coração. Deus vai falar poderosamente no teu íntimo, querido. Na tua intimidade. A sua intimidade só Deus sabe. Nem o seu esposo, nem a sua esposa, ela conhece o teu íntimo. Deus vai falar no teu íntimo hoje. Deus está falando no teu íntimo hoje. Para você saber que existe um Deus que Ele fala na tua intimidade. Ele fala na tua intimidade hoje. O que você precisa hoje é orar. O que você precisa hoje é não olhar para a igreja. O que você precisa hoje, meu santo, é olhar para Jesus, o autor e consumador da minha fé. É Jesus. Ele é o consumador da minha fé e da tua fé. A tua fé, irmão. Aonde está a tua fé? Aonde está, irmão, a tua fé? A minha fé está baseada em Jesus. A minha fé está baseada nas palavras de Jesus. Ele é o meu refúgio. Ele é a minha fé. Ele é o meu esposo. Ele é o meu marido. Jesus é o meu noivo. É meu esposo. Ele é o teu esposo. Ele é o teu marido. Deus, há lugares remotos. Deus, lugares extremos, que a gente vai para a igreja para ouvir uma palavra, e chega lá, não ouvimos a palavra.